Sejam todos bem-vindos. O Ponto de Luz nos acolhe a todos de braços abertos para as nossas atividades da noite de hoje. Atividades doutrinárias, aonde estaremos mantendo contato com a explanação da doutrina espírita, nos trazendo deveras informações salutares, edificantes para a nossa caminhada existencial. Para os que não compreenderem, não entendem, eu quero saudar os irmãos espíritas, simpatizantes, irmãos de caminhada. A palestra doutrinária na Casa Espírita, ela tem por objetivo, além do esclarecimento, fomentar um tratamento espiritual coletivo. Nas palestras doutrinárias, que muitas das nossas questões espirituais, questões existenciais, são deslindadas pela espiritualidade superior e trazido lenitivo para cada um de nós de acordo com o nosso merecimento. Então, que possamos abrir o coração, que estejamos receptivos na sintonia, pois a espiritualidade amiga que se encontra. O céu de Ipatinga, agora à noite, está em festa, porque assim eles nos informam, assim eles nos orientam, não é? Precisamos compreender o intercâmbio vigoroso que existe do mundo espiritual com o mundo terreno, que a maioria de nós não atenta para esta realidade. Precisamos compreender que somos duas sociedades convivendo diuturnamente, são duas sociedades que se interpenetram diuturnamente, uma interferindo às vezes na existência da outra, e teimamos em desconhecer esta realidade. E na noite de hoje, iniciando e dando continuidade à minha fala, nós vamos fazer uma viagem de 2022 anos. Nós vamos visitar agora a distante Galileia, onde havia portado aqui entre nós, há 2022 anos. Um ser extraordinário, o espírito de maior envergadura que já transitou entre nós na face da terra. Príncipe da paz, mensageiro do amor, trazendo uma mensagem vigorosa, pois revolucionário por natureza, que chamaria a atenção da humanidade inteira para a sua realidade existencial. Usando o verbo vigoroso como ferramenta, a sua grandeza e hierarquia espiritual, o espírito conhecido como Yeshua, em hebraico, ou Jesus, caminharia conosco, como aquele irmão maior, o irmão mais velho, para nos ensinar e mostrar o caminho da nossa realidade, como deveríamos caminhar de forma sadia, salutar, equilibrada, para termos uma vida feliz. Encontraria Jesus a terra ressequida, trincada pelo domínio da materialidade, pela brutalidade existente na época e pelo desconhecimento daquela mensagem extraordinária que, quando ele apresenta, sobressaltaria o mundo, tremeria as bases do mundo materialista da época, que foi a palavra amor. Mas não esse amor no sentido vulgar que nós conhecemos, não o amor erótico, o amor da compulsão sexual, o amor do domínio, o amor da troca, mas o amor
ágape, não o eros, o ágape, que é o amor da fraternidade, o amor da solidariedade que nos mostra e nos convida a entendermos que somos todos iguais, pertencemos à mesma fonte, embora cada um com a sua evolução em patamares diferentes, somos oriundos da mesma criação, com o único objetivo: evoluir através do caminho, do amor, da justiça e da fraternidade. Mas nós, ingratos que fomos e ainda somos, lhe viramos as costas. Bebemos na sua fonte, caminhamos com ele, auferimos do seu benefício, por muitos de nós que hoje estamos aqui, fomos tratados, acolhidos e curados por ele lá atrás das nossas mazelas existenciais. Mas no momento mais decisivo, onde daríamos o nosso testemunho de fé, de grandeza, no momento que escolheríamos a luz, nós o abandonamos e escolhemos o ladrão. Aliás, como escolhemos até hoje. Carregamos esse estigma no seio da nossa consciência, da nossa humanidade até hoje. Solta Barrabás, crucifica o amor. Ele não serve para nós. E 2022 anos depois, amargamos essa escolha. E até hoje Jesus luta para nos apresentarmos a luz, mas a maioria de nós gostamos de caminhar nas trevas do egoísmo, da ignorância, da indiferença, da falta de amor. Mas, com a sua extraordinária grandeza e generosidade, Jesus, mesmo rejeitado por nós, muito antes, já conhecedor do que lhe aconteceria, ele disse: não tem problema, meus irmãos, deixe que eu vá. Eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade. O mundo também não vai receber, porque não vê com os olhos físicos, materialista que continuamos sendo. Cegamos o olho da alma. O olho da alma não existe. O mundo não receberá porque não o vê, não o conhece, mas vós conhecereis. Receberás porque ele estará convosco, habitará. Ele então vai falar de tudo que eu falei para vocês. Vai lembrar tudo que eu disse. E vai também vos ensinar muita coisa do que vocês não têm capacidade ainda para compreender. Então, no período aprazado, 1800 anos depois, o Consolador prometido, que ele promete há 2022 anos atrás, a porta entre nós, no dia 18 de abril de 1857, há 161 anos atrás, trazendo para nós as verdades que Jesus apresentara e ampliando com uma profundidade muito maior aquilo que nós desconhecíamos. Porque Jesus falou da reencarnação, Jesus provou a imortalidade, Jesus falou da mediunidade, Jesus provou as obsessões. Aliás, foi o flagelo que ele mais lutou quando aqui esteve entre nós. Então a doutrina espírita surge tendo como base, como pedra angular, a reencarnação, que ele muito falou e apresentou ao doutor da lei, usando como fonte, canal direto,
A mediunidade que nos permite prescrustar e manter este intercâmbio entre os dois planos da vida não tem ferramenta terrena com esta capacidade. Mas ela está aqui no indivíduo. Olha que fantástico. Continua provando que a obsessão continua sendo o maior flagelo da humanidade pelas nossas ainda imperfeições, que resistimos nesta autotransformação. E através de tudo isso ele prova a imortalidade da alma e a miséria que chegamos no nosso mundo de origem. Porque prezamos muito o mundo transitório, que é este. Desconhecemos, desconsideramos o nosso mundo de origem, que é o mundo da causa, para onde todos nós aqui, querendo ou não, acreditando ou não importa a minha condição socioeconômica, intelectiva, eu voltarei. E o que é que nós estamos apresentando quando voltamos para casa? A maioria? Nada. Porque tivemos uma existência pobre e infeliz. E sofremos até hoje. Os flagelos que Jesus lutou há 2022 anos atrás se encontram entre nós até hoje. Olhamos o mundo, ele está sombrio. De guerras, de fome, de pandemia. Flagelos da natureza açoitando todos nós. O mundo, o céu está sombrio. Em 2019, o médium tribuno baiano, Divaldo Pereira Franco, que já vinha falando da transição planetária com a obra Transição Planetária desde 2007, apresenta para nós o rumo do mundo de regeneração, aonde os guias da humanidade apresentam para nós a nossa realidade e diz: o mundo está sombrio. A maioria estão sendo conduzidos por mente sombria do mundo espiritual. E alguém tem dúvida? Os raios, as nuvens pesadas, né, as pandemias reinantes entre nós que não temos controle, têm promovido no seio da nossa humanidade dias de sombra. E aí nós voltamos lá na sua mensagem extraordinária, onde ele diz: não escutai já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Capítulo 20. É o convite aos trabalhadores da última hora. E ele fala lá, missão dos Espíritos. E qual é a missão dos Espíritas? Voltar na contramão da história, nos apresentando a nossa realidade e conceito que estamos jogando na lata do lixo, porque esses conceitos é o que vai resgatar aqueles espíritos que compreenderem, que beberem na fonte e entenderem: agora eu encontrei o caminho. Essa é a nossa realidade. Então, ele volta dizendo: o conjunto das iniquidades terrenas. Podemos elencar aqui uma infinidade dessas iniquidades, mas vamos ver aqui. Nesses dias sombrios, que acontece periodicamente e às vezes se tornam contínuos, vigia mais e reflexiona com cuidado. Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, no campo de variadas atividades. Todavia, a intermina sucessão deles pode ter gênesis em fatores espirituais perniciosos, cujos personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para o intercâmbio nefasto contigo de caráter obsessivo. Isso é verdade. Nossa, o meu comércio que não funciona, por mais que eu invista, a minha relação que está indo pelo ralo, não tem encontro de casal, terapeuta, não tem nada, eu não consigo me ajustar.
Eu não consigo me libertar do vício do álcool, do tabaco ou do sexo desregrado, que eu vivo uma compulsão. O convite em cada esquina para a drogadição que tem levado de rodão mentes brilhantes para a sarjeta da dor e da miséria. E por mais que você tente se libertar, você não para analisar que ali não há meramente um problema orgânico. Por detrás tem forças espirituais, como ele está colocando aqui, perniciosas, que estão lhe constrangindo e constringindo a viver aquela situação, porque assim eles também vivem aqui na crosta da terra e encontra em nós a receptividade através da minha simples convicção na materialidade da vida. Eu não me entendo um espírito, um ser imortal. Um ser espiritual vivenciando uma experiência física. Mas eu acho que eu sou um ser físico em algum momento tendo uma experiência espiritual. Então vivenciamos esse processo. Quanto mais te irritares e te entregares à depressão, que hoje é a pandemia do século XX, nos assustamos com a pandemia do vírus Covid-19. Muita gente. Eu não. Para mim não foi diferente de outras pandemias que nós já vivenciamos na Terra. Olhei ele com naturalidade, olhei para a cara dele assim e disse, mas tu é feio, hein? Mas eu sou mais feio do que você, então tu fica lá e... Ele nem chegou perto. Estou aqui. Mas por quê? O codificador da doutrina espírita, o insigne Allan Kardec, escreve na Revista Espírita, de setembro de 1858, que o medo é a maior miséria do cristão. O medo. Que o cristão tem que ser previdente, corajoso, confiante, ter fé. Previdente, corajoso e ter fé. Os cristãos que assim vivenciaram, hoje nós rogamos a ele assistência, porque eles evoluíram. Hoje são chamados espíritos evoluídos, bons espíritos, santos espíritos de escola. Vamos olhar o testemunho desses espíritos, para hoje eles estarem nessa categoria? Então ele diz que o medo é o pior companheiro do cristão. O cristão precisa ser previdente. O medo abaixa suas defesas magnéticas, coloca você à mercê das obsessões, das enfermidades do momento e das patologias oportunistas. Ele ouviu isso dos espíritos? Então eu procuro desenvolver esse entendimento. Então ele lhe coloca aqui, entregares a depressão, mais forte se fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomarão forma. Não te debatas até a exaustão, nadando contra a correnteza. Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velozes. Há mentes espirituais maldosas que te acompanham, interessados no teu fracasso. E se eu for contar os exemplos de pessoas que eu tenho acolhido na casa que dirijo, nessas condições, o livro está repleto. Eu não sei mais o que faço, eu não consigo nem mais entrar no meu carro, eu já tenho pavor. Eu estou saindo de Uber com um carro novo na garagem, mas o carro que eu já bati 5 vezes essa semana. Eu não consigo trabalhar, entro no meu escritório e me dá um pânico. Eu sinto nervoso, taquicardia, raiva. Eu quero quebrar com tudo. E uma quebrou. O escritório todinho de advocacia. Depois entrou em convulsão, foi levada para a emergência, tomou várias medicações, não conseguia voltar ao escritório. Voltou, outra crise de novo. Aí a pessoa que conhecia ligou para mim e disse, olha,
eu acho que você precisa fazer um atendimento para mim, está acontecendo assim, assim, assim. Ela desceu as escadas que ninguém conseguiu pegar, do 8º andar até o térreo. Quando saiu, do jeito que saiu, pelas escadas se bateu naquela caçamba que fica do outro lado, assim, no jardim para colher lixo, grama e tudo mais, né? Quebrou o rosto, caiu desmaiada. E aí? Mas ela estava acompanhada psiquiatricamente, tomando todas as medicações. E não tinha êxito. Abrimos o processo espiritual. E lá estava o cerco de entidades, o conflito, por uma questão meramente afetiva, amorosa. Né? Alguém tinha feito um senhor trabalho para ela nessa questão. Todos nós temos o nosso dia de tempestade. Quem não já se viu assim? Olha só, todos nós. É aquele período que parece que nada na vida dá certo, nada funciona. Para onde eu vou, eu me sinto desse jeito. Mas aí, o nosso querido Allan Kardec vai colocar para nós o seguinte: as aflições na Terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Aqueles que aceitam as suas aflições, que buscam as explicações para esta existência e não encontram o móvel daquele processo, pode compreender que está na vida pregressa. Aliás, o Evangelho, no capítulo 5, que é o maior capítulo da obra, traz lá causas das aflições, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Tá? E aí Jesus diz assim: olha, na terra tereis aflições, sendo espíritos em processo de evolução, transitando do primarismo para o nosso processo consciencial, muitos equívocos cometemos que precisamos ajustar. Se neste momento, em pleno século XXI, a era da consciência, a era do espírito, como nos afirmam os guias da humanidade, que ainda não despertamos, tecnologicamente evoluímos extraordinariamente. Somos capazes de mandar enviar uma sonda para os confins do universo para nos trazer fotografia, mensagens daquilo que imaginamos ser interessante para nós. Colocar um satélite em órbita, né? Na órbita da Terra, na órbita da Lua. Hoje temos aparelhos infinitamente capazes de prescrustar as menores partículas que temos conhecimento, as nanopartículas. Dissecamos um átomo. Nossa, extraordinário. Nos diz os Espíritos. Mas moralmente ainda estamos na base da pirâmide. Fazemos guerra, abortamos, matamos outro de fome, corrompemos, usurpamos, nos drogamos, mesmo sabendo que aquilo ali está acabando com a minha vida física, a minha família e o meio que eu vivo. Fazemos tudo isso. Ainda escravizamos pessoas em pleno século. Matamos friamente aquilo que não comemos. Pelo ego. E vamos nos ver assim. Porque essa cirurgia moral precisa ser feita em todos nós. Não valorizamos as pessoas que um dia nos estendeu a mão.
Valorize as pessoas que ficam com você durante a tempestade, porque em dias de sol fica cheia. Aquele amigo, o companheiro de casa, o irmão da família, o colega de trabalho, não valorizamos. Queremos ostentar para o mundo. Às vezes esquecemos até a nossa origem. E acha que isso fica em vão para a espiritualidade? A nossa ficha kármica está gravada. Todas as nossas ações. Prestamos conta assim que deixamos a matéria e batemos do outro lado, por isso o desespero. A maioria de nós corre covardemente, com medo, e volta para dentro de casa. E depois chega nas reuniões mediúnicas, aonde atendemos, que é ali que vamos fazer o resgate da maioria que volta atormentado para o ambiente que viveu. Reage-lhe às insídias mediante a oração, pensamento otimista e restrita confiança em Deus. Mas Deus existe? Ué? Cristo? Será? Cristo para muita gente é um mito. Para muitos, como diz aí, é o ópio do povo, a religião. Jesus foi um revolucionário da época. Não. Jesus é o governador do planeta Terra. O Espírito que tem como responsabilidade cuidar da evolução deste orbe. E conhece a ficha kármica de cada um de nós. E tão generoso que ele é, que ele disse: olha, eu prometo que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Eu vou lutar por todas elas, porque foi um compromisso que ele assumiu com o Pai. E as verdades que ele apresentou para nós há 2022 anos continuam vigentes até hoje, porque tudo está acontecendo. Passarão o céu e a terra, minhas palavras não passarão. Embasado na verdade universal. Os céus e a terra é o ciclo de geração física. E esse ciclo está se fechando. Fecha agora em 2060. Para que possa haver a regeneração. Do mesmo jeito que nós saímos das cavernas para a idade da pedra polida, para as aldeias, para as cidades, para as metrópoles. Acontecendo agora. E vocês não estão se dando conta. E para isso é usado os cataclismos, as pandemias, os acidentes coletivos, para ir separando o joio do trigo. Os que vão reencarnar aqui e os que serão banidos do planeta Terra. Rompe o modo contínuo dos desacertos, mudando de paisagem mental de forma que não vitalize o agente perturbador. Ouve uma música enriquecedora que te leve a reminiscências agradáveis ou a planificações animadas. Leia uma página edificante do Evangelho ou de outra obra de conteúdo nobre a fim de renovar-te emocionalmente. Afasta-te de vícios e repousa. Contempla a região que te arranque o estado desanimador. Pensa no teu futuro ditoso que te aguarda. Lê uma página do Evangelho. Ah, mas o Evangelho é coisa de crente, é coisa de religioso. Eu não sou. O Evangelho não é questão de religião. Nunca foi. As religiões se apropriaram dele e fizeram tudo isso que nós conhecemos. O Evangelho é um código de ética e de bom proceder, é um traçado do roteiro que Jesus exemplificava para nós, que vivencia-se numa questão de religiosidade. Não é de religião. É minha interação com o sagrado. É o conhecimento de quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui e qual é a minha proposta de evolução. E o que está nele se cumpre. Bem-aventurado os mansos, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Em verdade, eu te digo,
a vida lhe será dada a cada um segundo suas obras e seu merecimento. Semeadura livre, colheita obrigatória. Eu, na minha pouca vivência, nos meus 35 anos de existência, fiz agora, dia 3. O presidente, né, lá do Cristo Paz. Eu ainda não vi ninguém plantar abacaxi e colher mamão. Alguém já viu? Plante seu abacaxi e se prepare para colher. E se alguém não conhece de perto uma colheita de abacaxi, eu conheço. A coisa é severa. Não pense que é fácil, não. Então é preciso que a gente comece a entender a proposta de Jesus. Eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Há sempre o sol brilhando além das nuvens sombrias, e quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe ou sequer diminuir-lhes a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucesso, confiante e tranquilo. Joana de Ângeles, a mentora Edivaldo e participante da qualificação. Olha como eles conversam conosco, né? Trazendo realidade que a gente tem que desconhecer. Espírito evoluidíssimo, contemporânea de Jesus. Né? Em época alguma, a medicina foi tão demandada quanto durante o período de uma pandemia, atingidos ou não pela virose, quase todos fazem do profissional médico um semideus, nele buscando orientação, ajuda e atendimento conforme a situação de cada um. Qualificado pelos longos anos de estudo e aprimorado na residência e nos estágios cansativo, o discípulo de Esculápio faz de seu ofício suporte para amparar inúmeros doentes que o buscam, tentando prevenir ou recuperar a sua saúde. E a gente viu isto neste momento sombrio que a Terra vivenciou. Muita gente. E, apesar da minha cidade ter tido pouco número de Covid, graças a Deus e aos bons espíritos, a casa que eu dirijo, não tivemos um caso. Embora tivéssemos socorrido vários graves, mas os bons espíritos disseram que a gente precisava estar ali para acolher-nos. Não deixou a gente fechar. E não fechou. Não fechou. E recebemos vários casos. Recebemos casos de pessoas de Covid que tomou primeira dose, segunda dose e terceira dose. Tivemos casos de óbito de pessoas que tomaram 2, 3, 4 doses. Tivemos vários casos de pessoas atormentadas, com medo, em paranoia e depressão, porque estava com medo de morrer. Olha só. É disso que eles estão falando. E aí, quando você vai ouvir os espíritos, eles colocam para nós: a pandemia está entre nós. Foi o meio que a misericórdia divina encontrou para evitar uma terceira grande guerra física, meus filhos. Amparemos os necessitados, aqueles que sofrem. Dentro do merecimento de cada um vivenciará suas experiências. Muitos irão desencarnar pelo vírus, pois é uma necessidade. Muitos tomarão contato com o vírus, mas permanecerão aqui para que se transforme em pessoas melhores. E muitos sequer tomará contato com a experiência do vírus. Mas nós precisamos desse processo. Esse mal precisava bater na porta para o alerta da nossa humanidade. O homem só desperta, na sua ampla maioria, na dor. E Allan Kardec volta mais uma vez para nos dizer assim: às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso, ao extremo, para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Mas de que reforma que ele está falando? Da reforma íntima, da reforma moral, dos valores essenciais
que nós precisamos para mantermos uma sociedade sadia, uma sociedade harmonizada, uma sociedade mais feliz durante a nossa experiência. Ao lado das enfermidades costumeiras a afetar o vaso físico em que o ser imortal evolui na arena material, inúmeras patologias de natureza emocional, veja bem, jazem enfermando a criatura humana, sem que nem sempre o olhar clínico identifique ou sequer o doente se dê conta de que as possui, clamando por terapia especializada. Vamos ver aqui? Vamos acompanhar? Vamos ver. A ingratidão, que é a virose da alma, que foi servida e esqueceu de agradecer. Nossa. Eu não vou falar muito de ingratidão aqui, porque eu sei que empatia isso não existe, né? A mágoa, que vem a ser o guardado podre que ocultamos na gaveta do melindre pessoal. Eu não vou lá naquela casa mais não, porque não gostei da atitude de fulano. Mas fulano me olhou e me disse algo desse jeito e eu não concordo. Aqui, o melindre, né? Que muito acontece entre nós. A inveja, a vaidade e a ostentação, distúrbio da sensibilidade doentia que reclama direitos sem cumprir deveres. Ele vai enumerando. O egoísmo feroz, que responde por grave miopia diante dos demais, somente assim enxergando. A indiferença, atrofia perversa dos sentimentos que se congelou para as necessidades alheias. A arrogância, neoplasia maligna do ego que se projeta acima dos demais. O orgulho, alergia perniciosa que ignora a convivência saudável entre os demais. Essas e muitas outras enfermidades da alma e do sentimento passam desapercebidas do ser, que apenas se preocupa com as viroses e os sintomas na área física, ignorando que as pandemias agem exatamente em cima das nossas fragilidades moral, onde encontra o campo vibratório propício para a multiplicação patogênica descontrolada, dizimando milhares de existências em poucos meses. E aí? Como é que nós ficamos diante disso? Mas as religiões, sem querer condenar nem modernos, nada contra, falam com esta propriedade, mostra para nós aonde está realmente o veio que precisamos estancar. Ou nos vende ainda um salvacionismo inexistente, que corrobora com o materialismo desenfreado que vivemos, achando que a nossa realidade é o viver e gozar aqui e agora. Não é. Então o convite da doutrina espírita é para todas essas reflexões. Importante cuidar da saúde, preservando o carro orgânico das manifestações periodicamente, né? O visitam desgastando-lhe as peças e impondo tratamento curtos ou longos. Imperioso se faz igualmente que cuidemos da saúde moral, mental e emocional, nos valendo da farmácia divina e seus medicamentos invasivos, das furnas escuras aonde nos iniciamos na pequenez ética a caracterizar essa sociedade no primarismo dos relacionamentos, sufocada pelo materialismo reinante. A oração, que age como desinfetante da alma que esqueceu de servir. O silêncio interior que remove a cera dos ouvidos espirituais para o gemido dos excluídos. A frase gentil, que promove a sepsia do verbo e limpa as fontes do coração. A solidariedade que desentope as veias da fé e irriga
a paz social de nutrientes saudáveis. Ele está fazendo de tudo aqui para salvar essa criatura. Mas não conseguiram. Mas todos estão dando aqui, ó, morreu de Covid. Todos estão ali dando o seu contributo, desinteressadamente. Mas quantos de nós nos lembramos, dentro das nossas posses, das instituições de caridade? Quantas doações nós fazemos para aquela creche, para aquele hospital, para aquele pronto-socorro, para o centro espírita? Quantas pessoas de rua nós olhamos para eles como um irmão de caminhada, ofertamos um cobertor, um agasalho? Quantos? Eu estou falando por mim. Ao longo desses 33 anos de doutrina espírita, que veio abrir a minha visão, hoje lidando com a dor de todos os matizes, porque naquela casa eu atendo depressivo, atendo obsidiado, naquela casa nós atendemos a crise de coluna, o desespero do CA, as obsessões de matizes diversas. Há 20 anos. Ofertamos os farnéis, damos cobertores, e até hoje, com todo o nosso avanço social e tecnológico, com tanto dinheiro que jorra entre nós, ainda tem gente mexendo numa panela puramente com fubá de milho, água e açúcar, para dar aos filhos para comer, porque não tem mais o que dar. E às vezes a gente passa no nosso carrão bacana, troca todo ano. Não estou condenando ninguém, é um direito. Temos o direito de usufruir. Mas Jesus disse assim: olha, dá um pouquinho do teu supérfluo para que a miséria seja menos. E nós não fazemos. A amizade sem interesse que fortalece a imunidade contra o contágio da presunção e da arrogância. Na farmácia do Evangelho, disponível há 2000 anos, diversos medicamentos jazem esperando os doentes de todo jaez para imediato tratamento da alma que enfermou na caminhada evolutiva. E aí a gente olha para o céu e vê ele sombrio. Está sombrio. O umbral está mais perto da terra. A cristofobia, o preconceito, a discriminação. Agora nós vivenciamos divisões como há muitos séculos atrás. Somos rico, pobre, preto, branco, né? Não somos mais a espécie humana. Né? Somos separados por sexo, gêneros, desse, tal, aqui, religião. Estamos perdidos, gente. E o brado da doutrina espírita é essa convocação para debruçarmos do Evangelho nas mensagens dos guias da humanidade para a nossa realidade existencial. Os pessimistas, os negativistas, materialistas afirmam que o nosso mundo caminha para a destruição e para as trevas. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que foi lançado em 1938, até hoje atualizado, nos demonstra o contrário, que por determinismo divino, inexoravelmente, estamos a caminho da luz. Aqueles que querem, né? O sublime terapeuta nunca cessou de atender e curar em momento inovidável de sua terapia junto a homens e mulheres enfermas, afirmou sereno e ao mesmo tempo enérgico, porque Jesus foi. O amor de Jesus não foi um amor piegas. O amor de Jesus foi um amor de alteridade, com autoridade ele exortava cada um de nós. Vinde a mim, todos vós, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E até hoje, ele continua nos assistindo, e eu assisto isso nas casas espíritas, nos hospitais, né? Onde tem uma mão amiga, uma mão fraterna, levando o alívio da dor
e saciando a fome, aplacando o frio. Jesus está ali nos acompanhando. Busquemos o excelso médico das almas enfermas, que somos todos nós. E o Senhor nos atenderá para que possamos, sadios ou doentes, continuar a marcha em busca da saudável e da saúde integral. Então o Espírito Marta nos manda essa mensagem extraordinária para que nós assim a compreendamos. Então, o convite é deveras interessante. A busca pela nossa evolução espiritual. A busca e a luta pela eliminação dos vícios que continua corrompendo a nossa sociedade, a nossa humanidade. O despertar consciencial para a nossa realidade de espírito. O caminho da generosidade, a busca da ética, do respeito que deve existir entre nós e por nós. Isto é que fará o mundo de regeneração. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados brandos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. E aí nós precisamos perguntar para nós mesmos: eu sou brando, eu sou pacífico, eu sou fraterno, eu sou solidário, porque este será o novo estágio sociomoral do planeta Terra, que estará recebendo os espíritos despertos, os espíritos curados de tudo isso que vocês perceberam, que voltarão a reencarnar, como já estão chegando muitos para este novo estágio. O mundo espiritual nos informa que até o ano de 2023 ainda veremos muita coisa feia aqui entre nós, para sacudir a nossa sociedade. Então, no mundo de fraternidade, o excesso de concentração material não existirá. A corrupção para benefício próprio não existirá. Guerras não existirá. Enfermidades como essa que acabamos e ainda estamos vivenciando não existirá. Porque será composto de almas despertas, já desvestidas de muitos desses caprichos e vícios que ainda fomentamos nas nossas relações. E já está batendo na porta, porque o ciclo se fecha assim em 2060, segundo o Espírito Joana de Ângeles, segundo o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração. E nós precisamos estudar, nós precisamos compreender e, acima de tudo, precisamos exercitar em nós esta mudança de sentimento, de entendimento nos fatores relacionais. Nós somos espíritos em processo de evolução, em processo de transformação. Queiramos ou não, o determinismo da lei chama-se progresso e evolução. Então, se eu penso na minha realidade espiritual, eu começo a lutar para essa mudança, essa transformação. E por isso que ele coloca lá os trabalhadores da última hora. É aqueles que despertaram nos apagar das luzes e deram o melhor de si em prol de uma causa maior. Jesus nos espera no mundo mais feliz. Então, senhoras e senhores, que possamos fazer a nossa reflexão e o convite desse nobre espírito que aqui conviverá conosco. Nossa vida é um campo aberto, nosso coração é uma fonte. Cada um dos nossos atos é mensagem viva, que nossa alma se afeiçoe ao bem supremo sobre a inspiração de Jesus, a fim de que o mundo se transforme em seu reino. Desejo-lhes. O mundo se transforme em seu reino. Meu reino não é deste mundo ainda, mas é preciso que assim o transformemos. É por isso que nós estamos aqui na noite de hoje. Bem-aventurado todos vocês, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado
aqueles que creram e creram com o coração. Não viram e creram. Jesus nos convida. Eu vejo. Os Espíritos conversam comigo todos os dias. Conheço a realidade de muitos deles. E luto para que a minha seja cada vez um pouco melhor. Queremos agradecer a presença de todos vocês, que levemos a mensagem reflexiva da noite de hoje, que Jesus esteja em nossas mentes e nossos corações e possamos fazer a maior caridade que existe, que a doutrina espírita nos pede. Divulguem a doutrina espírita, participem do movimento espírita e sejamos realmente espíritas cristãos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite de muita paz. Obrigado. Fraternal abraço. Obrigada, nosso irmão Edson, e com este tema, né, falando do que nos aguarda, se cuidarmos do nosso presente, das nossas escolhas. Nós vamos rogar nesse momento ao nosso querido guardião do nosso Brasil, Ismael, que ele possa ter misericórdia, interceder junto a Jesus por toda a humanidade. Pode ficar aí, Edson. Eu estou aqui. Das paragens fatiadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Ó Israel, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa